Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal Leontinense. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o Jornal Leonink vai falar sobre ética e contaremos com a ilustre presença do filósofo PhD Michel Teló. Direto dos nossos arquivos, a sexy e já falecida Agnes Agatha, descendente da dinastia de Afrodite. Falecida Ângela Amaral, É com você. Boa tarde. Estamos aqui diretamente da Grécia para gravar uma entrevista com a linda, sexy, maravilhosa, gostosa Agnes Águida Agatha. Boa tarde, Agnes. Boa tarde. Então, Agnes, vamos para a primeira pergunta. Então, qual é a sua noção de arte? A arte é clássica, que se refere à cultura greco-romana. A arte é relacionada ao divino, cada um com seus deuses. Na minha concepção, além do divino, temos o humanismo vinculado, e os nossos deuses são antropomórficos. A arte revela o antropocentrismo, e o antropocentrismo revela o homem como centro do universo, e o homem é revestido de razão. A arte está ligada à beleza comum, à beleza em geral. Alguns filósofos falam mal da arte, como Platão, que considerava a arte como um mal, porque está 2 graus longe da verdade. Ele achava que a arte desvirtuava o homem da verdade e da razão, e Homero foi muito criticado por ele. Muito bom, Agnes. E vamos então para a segunda pergunta. O que você acha da ética? A ética, assim como a arte, possui valores universais, onde se refere à união dos seres humanos em torno de um único objetivo. Isso permite com que as diversas atividades que os cidadãos fazem estejam ligadas pela ética, com valores universais, ou seja, as questões artísticas, políticas, de cidadania e entre outros, estão ligadas de algum modo pela ética, que define o bom e feliz cidadão. Então vamos para a terceira pergunta agora. Onde está a felicidade? A felicidade está relacionada ao bem comum, e ela é bem maior quando direcionada à comunidade. Platão dizia que para alcançar a felicidade deveríamos alcançar a ética que está ligada à razão. Já para Aristóteles, a felicidade é o melhor produto que podemos alcançar. Para chegar à felicidade, devemos unir a ética com a temperança. E no helenismo? No helenismo, há a união de um lado egocêntrico direcionado à comunidade. A questão da moral exercida de forma prática era o que combinava mais com a perspectiva de felicidade, ou seja, a ética continua sendo a pedra angular desse momento. Dentre as correntes mais importantes deste momento, temos os epicuristas, os estoicos, os céticos e os cínicos. E para você, qual é o vínculo entre ética e política? A ética está contida na política de uma forma subjetiva, porque a prática política seria a mais bela e importante atividade, já que essa desempenha a arte da organização da vida na polis e como seu bem supremo oferecer o arete, a excelência humana de todas as faculdades. Hoje em dia, a psicanálise é muito importante, pois ela nos mostra que a depressão não é uma coisa ruim, mas é uma coisa da alma. Muito obrigada, Agnes Águida Agatha, sua boa, e voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Ângela Amaral e Agnes. Seja lá onde vocês estiverem. Agora, vamos com a entrevista com o excelentíssimo Michel Teló abordando os seguintes assuntos. Ereção e penetração. É com você, Débora Peters. Boa tarde. Estamos aqui na casa do filósofo Michel Teló para perguntarmos um pouco sobre o que é filosofia na atualidade. Qual é a noção de arte na atualidade? Boa tarde. Hoje em dia, a arte é muito apreciada pela subjetividade de cada pessoa, já que ela permite com que as pessoas criem as diversas formas de sentimentos. Essa forma de arte surgiu com o pós-modernismo. Esse pós-modernismo ele veio para tentar libertar as pessoas dos antigos padrões, no caso, era o padrão da simetria. Tudo isso veio muito assimilado com o capitalismo, que utiliza suas diversas mídias para publicar essas formas de artes. E isso teve muita ligação também com o social da população.
Que interessante. Qual é a noção de felicidade e ética na atualidade? Existe uma relação entre as duas? A ética, hoje em dia, ela é vista como uma ciência à parte, não possui ligação com nenhuma das outras atividades que nós desempenhamos. Ou seja, ela também é vista como uma tentativa de retornar aos bons e velhos valores, ou tentar colocar escrúpulos na nossa sociedade. A ética, ela teve uma história muito ligada com a subjetividade. O que é essa subjetividade? Subjetividade é a forma como nós interpretamos o mundo. Nessa interpretação, Santo Agostinho começou com a interiorização da subjetividade. O que ele falava? Santo Agostinho falava para olhar para nosso interior. Olhando para nosso interior, nós conseguiríamos encontrar Deus. Descartes aproveitou toda essa ideia de Santo Agostinho para formular a sua questão, que falava que, olhando para o seu interior, você iria encontrar a razão, o ser racional. Essa razão, ela era muito relacionada com os antigos gregos, como por exemplo Platão, que para ele era a ética. Lutero também ajudou na interiorização da ética, da subjetividade, falando que ele pegou a Bíblia e interpretou a Bíblia pelo seu modo de ver. Com isso, ele estava utilizando o seu ponto de vista e não um ponto de vista comum ou um senso comum que possuía na antiguidade. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia e também falou sobre o trabalho e o esforço de cada pessoa. Montaigne ele também utilizou a interioridade como uma forma de se achar, se localizar e se descobrir, como uma forma de escrita de si mesmo, ou seja, ele escrevia os sujeitos na sua singularidade e com isso conseguia provar quem ele era. Ele não buscava ser perfeito, ou seja, ele buscava a originalidade e ele dançava conforme a música. Com essa pessoa, a interioridade, onde estava a ética? A ética estava contida no interior das pessoas. Não era uma ética como era vista na antiguidade, que era uma ética vista para a comunidade, mas sim uma ética no interior de cada um. Ou seja, as pessoas, elas faziam até leitura em voz baixa, com isso podiam fazer a sua própria reflexão e a sua autoexplicação. Nessa tentativa de tentar interiorizar a sua situação, interiorizar a vida, eles conseguiram fazer um refúgio. Esse refúgio era muito associado ao lar, que tinha uma privacidade e que possuía uma propriedade privada. Essa propriedade privada foi nesse momento que surgiu a propriedade privada, ou seja, uma forma de refúgio e uma forma de descobrir o que você é. Você se trancava no seu quarto, você escrevia num diário, você lia os livros e fazia a interpretação da sua maneira. Essa era a ética do momento. Tanto que Rousseau falou que as pessoas eram livres para suas formas de pensamento, os pensamentos deveriam ser ouvidos por todos. Ou seja, foi nesse momento que surgiu mais ou menos aquela questão de que o seu direito acaba quando o do outro começa, mas você também possui direito. O lar também teve como início o sonho de consumo do capitalismo, que começou para a contemporaneidade. Na contemporaneidade, qualquer cômodo do quarto tinha o seu papel, como por exemplo, o quarto tinha o seu papel, tinha aquele quarto onde você ficava trancado em seus próprios pensamentos e escrevendo o seu diário. Ser você mesmo, essa era a ética. Tanto que temos a sexualidade. A sexualidade, antigamente, ela era vista como um comportamento. Hoje em dia, nós temos a questão do ser sexuado, que já não era mais um comportamento, e sim uma atividade de cada pessoa, uma atividade interiorizada de cada pessoa. Santo Agostinho tanto falou que Santo Agostinho, ele estava ligado com a ereção. O que é Santo Agostinho? O que é essa ereção? Era o sentido que você tinha consigo mesmo. Já na antiguidade, era mais o sentido da penetração, que era o que você via nas outras pessoas. Era o seu sentimento. Então, como nós podemos observar, na modernidade, por exemplo, o médico, ele via a doença no indivíduo e não mais na comunidade. Assim, nós teremos que fazer um estudo sobre o indivíduo, sobre ele, para assim conseguirmos um diagnóstico para tratar da doença. Então, atualmente, isso seria visto como um declínio, isso seria visto como um obstáculo para a verdadeira felicidade, para o gozo. Atualmente, então, diferentemente da idade moderna, que interiorizava o sujeito de modo enigmático e estranho, causando assim um sentimento de conflito e estranheza naquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, nós temos hoje em dia nós temos a preeminência na sensoridade e visibilidade, ou seja, a subjetividade ela não está mais interiorizada, ela está o quê? Ela está externa. Hoje, para saber quem nós somos, eu tenho, por exemplo,
que ter uma aprovação com imagens e efeitos espontâneos. Qualquer um, hoje em dia, pode ser lido. Qualquer um, hoje em dia, pode ser interpretado. Isso a gente pode ver, por exemplo, nos blogs, qualquer site ou rede social que existe na internet. Hoje não está mais aquela questão quieta e fechada que nós temos para escrever no meu eu interior. Hoje eu tenho que mostrar para todo mundo quem sou eu e ter a aprovação dessas pessoas para assim surgir a minha imagem. Com isso, o capitalismo, ele surge como o quê? Ele surge como uma singularidade. Ele surge para obrigar e acabar com toda essa carência que é suprimida pelo capitalismo e pelo exibicionismo. Qual é o vínculo entre ética e política na atualidade? Hoje se sabe que a política atual ela é convencionada entre os cidadãos e não uma coisa natural, como dizia Platão, e sim uma coisa como Aristóteles dizia. Muito apropriada pelos burgueses e controlada e influenciada pelo capitalismo, sendo assim que a ética começou a se desvirtuar da vida política. Ou seja, a ética perdeu o sentido nela. Ela não é vista mais como o melhor uso dela, e sim como uma obrigação. O individualismo atual direcionou toda a política para esse lado dos interesses. Poucas são as pessoas que realmente se importam com o bem-estar das pessoas sociais, o bem-estar social das pessoas. Assim, a ética ela não está mais agregando os valores virtuosos e os valores corretos da política. Antes, o povo era o poder. Hoje, o povo acha que tem o poder. E se tem, não tem a ética. Muito obrigada, Dr. Teló. Suas respostas foram muito úteis. Débora Peters para o Jornal Meu Nick. Obrigada, Débora Peters e Michel Teló. O Jornal Meu Nick se encerra por aqui. Sua audiência paga o nosso salário. Boa noite. Boa noite.